E aí galera, o capítulo 79 mostra o que teria acontecido se a Tempestade tivesse o poder da Fênix. Um ponto bem interessante é que grande parte dele foi narrado, mostrando aquele presente e cenas do passado para deixar o leitor bem ciente de como é a verdadeira personalidade da heroína. Bom, tudo começou com a Had dizendo que de vez em quando a fé vacilava, mas que era normal, assim como alguém que perde o equilíbrio em uma bicicleta. Mas quando aprende a usar do modo certo, nunca mais esquece. No final do século XX, havia menos guerra, menos fome, menos injustiça e medo. O vento que circulava as camadas superiores da atmosfera obedecia aos menores caprichos da deusa. A Tempestade construiu um mundo novo e muitos a seguiram sem questionar. Sob os comandos da Ororo, quase todos desistiram daquilo que prejudicava a natureza de alguma forma, como por exemplo o uso de carros particulares e o desmatamento. Mas um grupo se recusou a desistir da caça das baleias, porque era parte da sua tradição, dizendo que desistir do passado é como uma pequena morte. Enquanto outros se perguntavam se eles esqueceram do passado, dos animais desaparecendo, vegetação diminuindo, a seca aumentando, o solo se tornando infértil e as inundações acontecendo com frequência. Prosseguindo, a deusa era amada incondicionalmente. Pessoas de todas as partes do mundo viajavam para a vila. Crianças mutantes eram vistas como o futuro e ele devia ser próspero, mas não gostava de ser contrariada. Quando tentaram justificar a caça das baleias como tradição, furiosa questionou se queriam que ela quebrasse as leis que protegem a vida do planeta. Uma pequena mudança no seu estado emocional fez com que um dos seus adoradores sentisse como um inverno surgindo em uma dor lancinante. Enquanto se ajoelhava, ela não gostava de ser dirigida diretamente, mesmo que fosse com delicadeza, o fazendo pensar que quando ainda não era de fato uma deusa, parecia ter mais compaixão, mas quando começou a liderar o mundo, parecia conhecer apenas o julgamento, e todos os profetas da época diziam que mesmo um deus não devia ser um tirano. Ainda pensando nessa conversa, um furacão atravessou o oceano com velocidade sobrenatural, projetado para arrasar o alvo, enquanto uma baleia era caçada vagamente consciente do que a esperava. O poder da Tempestade Fênix encontrou os baleeiros, condenando não apenas eles, como também seus amigos, vizinhos e família. De acordo com o pensamento da deusa, o que acontecia ali era seleção natural, e os heróis que tentavam interferir para salvar as pessoas eram instantaneamente congelados. Lembrando do passado, no começo não era tão poderosa, mas feliz e grata pelo dom que possuía. Entendia que mesmo seres divinos deviam seguir algumas regras, o que a deixava muito triste, porque mesmo tendo um grande poder não podia resolver todos os problemas causados por outras pessoas. Aí vemos quando o professor Xavier a encontrou, dando oportunidade de aprender sobre o desconhecido. Assim como deixou seu mentor no Cairo para viver no deserto, agora deixava o deserto para conhecer o novo mundo e conhecer mais sobre seu dom. Por um tempo, a Had foi seu conselheiro e a esperou até sentir que não voltaria mais. Aparentemente porque o mundo que conheceu também era cheio de problemas, e todo mundo sabe que é muito necessária para a luta dos mutantes. Mais à frente, a história tomou um rumo totalmente diferente, porque ao invés da Jean, quem tentou proteger a equipe foi Ororo manipulando os ventos solares, envolvendo a nave dos X-Men contra a radioatividade. Até o momento, fazendo tudo o que podia para salvar a vida dos companheiros, mas além dela, apenas um sobreviveu. Pouco depois, com a deusa assumindo o controle do mundo, os céus foram negados às pessoas comuns, e por isso começaram a usar o mar como um dos principais meios novamente. A Had, desconfiando do que estava acontecendo, entrou em contato com Wolverine e o Pantera Negra, que cuidadosamente projetou um submarino parecido com uma baleia, usado para encontrar a verdadeira Ororo no fundo do mar. Logo desconfiando que estava na nave que sofreu o acidente. Logan, que era testemunha do potencial da mutante, salvou sua amiga adormecida, que estava em um casulo de energia.
Com isso, estava claro. A mulher que adoraram como deusa, a que possuía o poder da entidade, não era a verdadeira tempestade. Mas até então, também não havia garantia de que a mulher que salvaram fosse a que conheceram, ou que ainda estava viva. E só existia uma pessoa a quem poderiam levar o corpo. Por um tempo esperaram e rezaram para que a verdadeira recuperasse a consciência, todos querendo que despertasse e cada um com seus motivos, pelo relacionamento que tinha com eles, principalmente por ser muito amiga, amada e admirada por quase todos. Outra parte do plano para afastar a tempestade Fênix era usar alguém de dentro da equipe que ela criou, e foi justamente com a ajuda da Kitty Pryde que os mutantes começaram a entender que tinha alguma coisa errada acontecendo, ainda mais porque aquela deusa era muito cruel. Aí que veio a tarefa mais difícil e com um peso emocional muito grande. A jovem Lince Negra se fundiu com o corpo da verdadeira Ororo. O quadrinho dizia que dando substância suficiente para mover os pulmões e até o coração que não era dela. Feito isso, apareceu no meio da batalha onde a entidade estava massacrando todo mundo que ia contra sua vontade. Com a revelação da verdade, a vilã se sentiu sozinha e de alguma forma indefesa. Para finalizar o plano e sem saber se era suficiente para acabar com tudo isso, Nick Fury explodiu várias bombas na nave e se sacrificou enquanto o restante fugia. Quando Kate deixou o corpo da Ororo, o mesmo aconteceu com o que ainda tinha de vida, e seu espírito partiu com a tempestade Fênix, que aparentemente não morreu, mas foi embora. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Esse quadrinho foi interessante porque mostrou vários pontos, como por exemplo, a heroína usando tempestades solares para salvar os amigos, ou o que acontecia com outros heróis que tentavam interferir, e também que se não tomar cuidado a entidade vai chegar nos extremos pelo sentimento de superioridade que tem, o que já foi mostrado em várias outras histórias. E para que vejam como ela é cruel, é só assistir o vídeo recente que enviei sobre o que teria acontecido caso a entidade tivesse continuado com seus planos na saga da Fênix Negra, fazendo com que aquela realidade tivesse um dos fins mais trágicos, porque infelizmente os heróis não conseguiram salvar. Podem deixar suas sugestões, porque tô sempre de olho, e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostálgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!